Quanto mais coisas você tem para fazer, menos vontade você tem de fazer qualquer coisa. Quando nós nos sentimos sobrecarregados, muitas vezes nós ficamos paralisados e não conseguimos fazer nada direito. Nós temos uma longa lista de tarefas, de responsabilidades, mas é tanta coisa na nossa frente que nós acabamos fugindo para ver uma série, checar as redes sociais, fazer qualquer outra coisa que não seja encarar aquela nossa lista de tarefas. Este é o paradoxo da procrastinação. Se nós temos uma lista muito grande de coisas para fazer, nós deveríamos estar ocupados fazendo essa lista de tarefas. Mas o sentimento de que nós não vamos dar conta de tudo aquilo nos sobrecarrega. E aí nós acabamos sem fazer nada. Agora, o que acontece quando a gente não age? A nossa falta de ação faz a lista de tarefas crescer ainda mais. Isso dá início a uma espiral negativa. A sensação de estar sobrecarregado aumenta e leva a mais procrastinação. De repente, quando nós nos damos conta, estamos com uma lista enorme de tarefas atrasadas, responsabilidades não atendidas e um sentimento enorme de culpa. Se nós não tomarmos cuidado, este ciclo vicioso pode acabar trazendo problemas sérios em casa, no trabalho, até mesmo para a nossa saúde mental. Quanto mais tarefas você tem para fazer, mais difícil é cumprir a sua lista de tarefas. Veja como que a vida de cada um de nós pode ser vista como uma enorme lista de coisas para fazer. É dormir bem, tomar um café da manhã saudável, levar os filhos para a escola, fazer exercícios, ir para o trabalho, ter uma alta performance profissional no trabalho, almoçar, ler as notícias, atualizar redes sociais, fazer reuniões, pegar trânsito, chegar em casa, arrumar a casa, lavar as roupas, meditar, ler livros, passar tempo com a família, sair com os amigos, pagar as contas. Algumas vezes, a nossa lista de tarefas é tão grande que chega a nos intimidar. Você cansa só de olhar para essa lista e acaba deixando de lado tudo que você puder, procrastinando o máximo possível. E quando você faz isso, você acha que está escapando, recebendo um pouquinho de conforto, de bem-estar, mas no fundo, fica com aquele sentimento de culpa por não estar fazendo aquilo que tem que ser feito. Em algumas pessoas, esse sentimento se manifesta em forma de ansiedade, insônia, burnout. É como se a sua mente estivesse sempre operando em um segundo plano, tentando processar como é que você vai dar conta de tudo aquilo que você tem para fazer. E nesse processo, você começa a pensar em tudo de ruim que pode acontecer caso você não cumpra a sua lista. Esse tipo de medo irracional começa a aparecer neste momento de fragilidade. Você começa a pensar, nossa, será que eu vou ser demitido? Será que meu relacionamento vai acabar? Será que eu vou ficar doente? A sua mente começa a focar em várias coisas, menos em dar início àquilo que precisa ser feito. E isso inclui você começar a ler livros sobre produtividade, ver vídeos sobre produtividade, ler comentários em vídeos sobre produtividade, ou ficar procurando por aplicativos que prometem organizar a sua lista de tarefas. Qualquer coisa que não seja efetivamente fazer as suas tarefas é uma desculpa. E a melhor maneira de você não se sentir sobrecarregado é unindo simplicidade e ação. A vida por si mesma já traz uma série de responsabilidades, quer você queira ou não. Você precisa de ter uma fonte de renda, tem que cuidar da sua saúde, você tem que pagar seus impostos. São tarefas naturais que a natureza nos impõe, a sociedade nos impõe. E não tem muito que dá pra gente fazer para fugir desse mínimo. Mas aí, para complicar um pouco mais a situação, nós também criamos artificialmente uma série de outras tarefas para nós mesmos. São tarefas necessárias para cumprir os nossos sonhos, nosso objetivo de vida. Na verdade, são criações nossas. Então, por exemplo, imagine alguém que se coloca a tarefa de ter que postar todos os dias nas redes sociais só para conseguir atingir uma quantidade X de seguidores. Alguém que precisa se manter atualizado com as séries do momento. Alguém que se impõe em uma dura rotina de dieta, de exercícios para ficar com o corpo todo trincado, sarado. Então, quando você junta as tarefas naturais, inevitáveis da vida, com essas tarefas autoimpostas,
e ainda coloca outros obstáculos, como distração do celular, tem que pegar trânsito, falta de autoconhecimento, o resultado de tudo isso é uma lista de tarefas praticamente impossível de ser realizada. Essa lista é tão impossível de ser feita que ela acaba não sendo feita. Ela nos leva à procrastinação, claro, a culpa, a sensação de que nós estamos vivendo sobrecarregados. A saída, portanto, é simplificar o máximo possível e agir apenas naquilo que sobrou na lista depois de você simplificar. Simplifique a sua lista de tarefas com automação, com delegação e eliminação. Do mesmo jeito que uma lista de tarefas enorme assusta, leva você à procrastinação, uma lista de tarefas simples, objetiva, te leva para a ação. Por isso, simplificar a quantidade de coisas que você tem para fazer é essencial para você nunca mais se sentir sobrecarregado. Se você olhar com cuidado para a sua lista de tarefas, você vai ver que a maior parte delas nem mesmo precisa ser feita, pelo menos não exatamente agora, ou não precisa ser feita por você, ou na verdade, nem precisa ser feita. Algumas tarefas você pode simplesmente automatizar, utilizando sites, serviços, aplicativos. Outras você pode delegar para outras pessoas, membros da sua equipe no seu trabalho, ou membros da sua família na sua casa. E aí, dentro daquelas que sobraram, as tarefas que somente podem ser feitas por você mesmo, aí você tem que se perguntar primeiro se você realmente precisa, se você realmente quer fazer essas tarefas. Por que elas estão na sua lista? Fazer essas tarefas uma vontade sua ou é um desejo colocado na sua cabeça por causa de outra pessoa? O prazer de você fazer essa tarefa compensa o tempo e energia que você vai ter que se dedicar a ela? Nessa análise de custo-benefício, você pode acabar considerando que a maneira mais fácil de você simplificar a sua lista de tarefas é simplesmente abrir mão de coisas que, sei lá, algum dia entraram na sua lista, mas que hoje já não fazem mais sentido para você. Para ser mais produtivo, você precisa fazer menos coisas. Nós já falamos aqui sobre o mal que a mania de grandeza provoca, sobre como algumas vezes nós precisamos desistir de alguns sonhos antigos que já não fazem mais sentido. Por isso, não tenha medo de você abrir mão de tarefas que em algum dia entraram na sua lista, mas que elas nunca foram realizadas. Isso aqui é um trabalho que você precisa fazer de tempos em tempos, porque as tarefas vão continuar chegando. Depois que você fizer a sua primeira revisão dessa lista, automatizando, delegando ou eliminando aquilo que for possível, é normal outras tarefas novas vão continuar aparecendo. Então você tem que revisar tudo novamente para manter a sua lista sempre simples e objetiva. E com uma lista de tarefas simplificada, foque apenas em dar o próximo passo. Mesmo depois de automatizar, delegar e eliminar itens da sua lista, ainda assim vão sobrar tarefas inacabadas para você fazer. Essas são as tarefas essenciais. Somente você pode fazer. Então a única saída para elas é você arregaçar as mangas. Tem que fazer aquilo que tem que ser feito. O segredo para isso é você escolher algumas poucas tarefas. Focar em apenas uma de cada vez, se concentrando nela por um tempo definido. Então, resumindo, você escolhe 6 tarefas da sua lista na noite anterior. 6 tarefas mais importantes que você tem que fazer no próximo dia, em ordem de importância. Geralmente a tarefa mais importante é aquela que você mais resiste a fazer. Então você pega ela e já coloca no topo da lista. No dia seguinte, você pega essa primeira tarefa do dia da lista, esquece de todas as outras, liga um cronômetro com intervalo definido por você e até esse cronômetro tocar, sua única preocupação é fazer ou no todo ou em parte aquela tarefa que você escolheu. Esquece todo o resto. E daí você vai repetindo este ciclo enquanto você tiver tempo, tiver energia para você fazer essas tarefas. Se você chegar até o final do dia e não tiver conseguido cumprir as suas 6 tarefas, simplesmente mova as que sobraram para o dia seguinte. Parece uma técnica simples, e realmente é, mas com ela você transforma a sua lista numa relação bem simplificada de apenas 6 tarefas ordenadas por prioridade. Trabalhando apenas essas 6 tarefas, se concentrando em uma de cada vez, você vai evitar que novas tarefas voltem a se acumular, formando aquela lista enorme que te deixa sobrecarregado só de olhar para ela. Agora vem uma boa notícia. Da mesma maneira que procrastinar as tarefas na sua antiga lista te deixava com aquele sentimento de culpa, te colocava num círculo vicioso de você acumular cada vez mais tarefas, a simplificação da lista e a execução de algumas poucas tarefas por dia te deixa com o sentimento de dever cumprido, te coloca num círculo virtuoso para você ser cada vez mais produtivo.